Dando prosseguimento ao projeto Memória da FOP, temos hoje a oportunidade de entrevistar o professor Dr. Fausto Berzin. Foi aluno dessa escola, e vocês vão conhecer a sua história, formado no ano de 1966, teve uma carreira muito forte e atuante nessa escola durante mais de 40 anos, e ainda hoje continua ativo, atuante nessa escola. Conheçam o professor Fausto Berzin e um pouco da sua trajetória nessa instituição. Professor Fausto, obrigado por estar conosco aqui nessa entrevista e queremos ouvir o seu depoimento, ouvir sobre o senhor. Queria que o senhor nos contasse como foi o início da sua vida, a sua formação, os primeiros passos aí como estudante, como acadêmico. Eu agradeço o convite, é uma honra estar aqui participando desse programa. Povo sem história é povo dominado por governos populistas e por ditaduras. O povo tem que ter memória. Eu nasci em Rio Claro, uma bucólica cidade naquele tempo, e fiz a minha formação num colégio alemão chamado Keller. Era um colégio diferente, era super organizado. Se professor faltasse, nós tínhamos já alguém para dar aula no lugar. A aula era interrompida para ir no Salão Nobre, para ouvir um concerto, para ouvir uma conferência, para ouvir um poeta, para ouvir um político. Isso ajudou muito a nossa formação. Quando nós formamos nesse colégio alemão, inclusive nós tínhamos uma sala de estudo embaixo do colégio. Quem tinha nota boa não precisava ir lá. Quem tinha nota ruim tinha que ficar 3 horas lá estudando. E na formatura nós tiramos todas as carteiras, lavamos, enceramos e demos uma brincadeira dançante. Naquele tempo se dançava a dança de salão. Nós demos uma brincadeira dançante, o pessoal só de meia. Quando a brincadeira terminou, o salão estava lustrado. E quem tocou na nossa formatura, a valsa de formatura, foram os professores do colégio, formando uma orquestra de câmara. Formei nesse colégio, fui para a Escola Estadual Joaquim Ribeiro, uma bagunça completa. Faltava professor, não tinha diretor, não tinha disciplina, não tinha higiene, não tinha nada no colégio. E nós estávamos muito angustiados porque era o único curso que tinha científico na época, porque naquela época você fazia 9 anos, depois de 9 anos você fazia o científico para ir para engenharia, medicina, odontologia, ou fazia o clássico para ir para advocacia, historiador, geografia. Tanto foi a bagunça, eu era presidente do diretório acadêmico de lá, e que nós fizemos uma greve no ensino médio, imagine, naquela época, o escândalo que foi. E fizemos uma passeata contra o governo. O resultado disso, resumindo bem a história, quando acabou tudo eu fui expulso do colégio e perdi todos os anos que eu tinha feito no científico. Voltei para o primeiro ano científico. Daí nenhuma escola queria me aceitar. Então, meu pai veio aqui, o Colégio Piracicabano tinha um grande educador, o professor Dr. Norman Kerr Jorge, e ele me chamou e falou, olha, eu vou aceitar o senhor aqui nessa escola, mas você vai me prometer não fazer política. Eu falei, tá certo. Então, como eu não podia fazer política, eu fui escrever peça de teatro para moças da escola normal, que formava professoras primárias, e escrevia show também e promovia show. E a odontologia estava começando naquela época e também tinha um show. Quando o show da odontologia saía para outra cidade, eles me convidavam com a tropa minha e nós íamos reforçar o show da odontologia em outras cidades, Rio Claro, Limeira. E com isso eu me aproximei da FOP, eu frequentei a FOP, fiquei encantado com os laboratórios, com o ritmo da faculdade. Então eu resolvi fazer vestibular aqui. Fiz vestibular, naquela época o vestibular da FOP era feito pelos professores da FOP, nós tínhamos uma prova escrita e depois nós tínhamos uma prova oral. E os professores da FOP também, só o professor de português que traziam de fora.
Então, o professor Runck dava Química, o Nóbilo Eletricidade, o Merzel Biologia, nos examinavam nessas matérias. E quando a gente entrava, havia, logicamente, o trote. E o trote da FOP quis ser diferente do trote da agronomia. No trote da agronomia, entre outras coisas, o bicho tinha que comer debaixo da mesa com a mão, não podia ir para a escola de ônibus, nem de bonde, tinha que ir a pé, e outras coisas tão escabrosas que eu nem vou comentar. Então nós instituímos a boina vermelha, que naquele tempo andar careca não era moda, era chato andar careca, a boina vermelha, e quando a gente encontrava um veterano, aonde fosse, no baile, na rua, você tinha que tirar a boina e cumprimentá-lo. Esse era o trote. E o ponto alto do trote era o jogo de futebol. Reunia toda a comunidade da FOP, diretor, a faxineiro da FOP. E era lá no campo do 15. O primeiro jogo era alunos veteranos versus calouros. E quando os calouros começavam a ganhar o jogo, os veteranos amarravam o goleiro dos calouros na trave. Quem dava o pontapé inicial na partida era o professor Liberali. Diretor, né? Diretor na época, professor Liberali e diretor na época. E depois era o jogo entre professores e alunos. Era o maior, não vou dizer confusão, mas era um jogo rude. Eu vi professores sair de maca do campo. E esse era o nosso ponto. A FOP tinha uma convivência. Os professores conviviam entre eles, conviviam com os alunos, conviviam com os funcionários, conhecíamos o nome de todo mundo. E isso, felizmente, terminou. O senhor entrou, esse era o ano de 1963, não é? Eu entrei em 1963. E daí o vestibular evoluiu, foi feito pelo CECEM, por uma instituição de São Paulo, das escolas médicas, por isso o M no fim. Mas foi muito difícil porque era quem tinha as melhores notas escolhia onde ia fazer a faculdade. E o pessoal que não entrava na medicina vinha para a FOP e ficava aqui desajustado. Daí teve o vestibular da USP e nós já conseguimos contornar essa situação. Bem, o senhor teve contato com os pioneiros da faculdade. O que o senhor pode nos falar sobre o professor Liberali, professor instalador dessa escola, o senhor Lauro Natali? O professor Liberali era diretor pro tempore. Isso significa o quê? Quando criou a FOP, não havia corpo docente, não havia nada. Ele nomeou, então, um professor da USP, que era o professor Liberali, uma cultura imensa, um historiador solene, e ele veio a Piracicaba, instalou a FOP, contratou os principais funcionários para começar a FOP funcionar. E quem tocava a FOP, na verdade, era o Lauro Natali. O Lauro Natali queria imitar o Liberali, mas não conseguia. O brilhantismo do Liberali, quando havia uma solenidade, e a solenidade da FOP naquela época era uma grande solenidade, na aula inaugural e na formatura, todo o corpo docente tinha que comparecer, se não comparecesse, e todo mundo de beca, medalha, borla, capelo, com todo o que ele tinha direito. E isso por quê? Naquela época, os professores não eram fixos. Eles eram contratados por 2 anos. E se ele não andasse na linha, antes disso já o contrato era rescindido. Eu tive muitos professores na época que foram mandados embora. Nós ficamos, e aí às vezes bons professores, né? E você também tinha por obrigação fazer uma tese em até 5 anos. Se você não fizesse a tese em até 5 anos, você também perdia o contrato. Fausto, o senhor como aluno aqui teve também muitas experiências, né, na sua época de estudante. Como era a FOP naquela época? O senhor pode nos contar, não só dos seus professores, mas da sua experiência aqui enquanto aluno dessa escola? Os alunos da FOP
nós éramos muito unidos. O Centro Acadêmico 21 de Abril era um dos mais dinâmicos do Brasil. Ele comandava as greves da odontologia brasileira. E a Assembleia dos estudantes, iam todos os estudantes e havia uma discussão acalorada para ver se entrava em greve, se fazia uma passeata ou o que se fizesse. E nós tínhamos também um coral, nós cantávamos na formatura com o coral, tínhamos um jogral, tínhamos o show, nós tínhamos uma vida muito ativa. E além disso, nós íamos estudar à noite. Estudar a lâmina, estudar anatomia, a gente vinha à noite e a faculdade abria para a gente. E uma das dificuldades que o corpo docente tinha nessa época era conseguir um orientador para a tese. Não havia curso de pós-graduação. Você tinha que ir lá, professor, dá para você me orientar? Orientação não dava título, não dava nada dessa. Então o cara fala, não, eu não quero, vou querer dor de cabeça te orientar. E às vezes era uma dificuldade você conseguir. E a tese era um acontecimento, eram poucas teses. Uma tese de doutorado era um acontecimento que terminava a tese e fechava a faculdade. Ia todo mundo com churrasco, com uma festa, comemorar aquele doutorado. E aconteceu uma coisa em 64. Veio o golpe militar. Como nós éramos muito politizados, o nosso diretório foi fechado e eu, que era da diretoria, fui cassado, mais uma vez. E daí nomearam, ironicamente ou tragicamente, nomearam um interventor. Os estudantes conseguiram achar um. E, ironicamente e tragicamente, esse estudante morreu de câncer na cabeça. O pessoal falava que era a praga dos alunos. Quando eu passei para o segundo ano da faculdade, eu fui convidado para ser monitor de anatomia. Então eu passei os 3 últimos anos, o segundo, terceiro e quarto, completamente voltado para anatomia, estudando anatomia, ensinando. Eu vinha à noite, então eu era responsável pelas aulas à noite, por tomar conta do laboratório à noite. E isso levou que em 66, quando eu me formei, 15 dias depois que eu me formei, eu fui nomeado instrutor voluntário. Daí, então, desde até hoje, desde 66 até hoje, eu dou as minhas aulas, faço as minhas pesquisas. E a clínica da odonto naquela época, era o orgulho da FOP. Porque era a única que tinha boxes individuais e a única que tinha ar-condicionado no Brasil. Isso até o diretor acadêmico punha debaixo do papel oficial do centro acadêmico. A FOP é a única que tem uma clínica com boxes individuais e com ar-condicionado, para fazer farol da FOP. Daí eu fui para São Paulo, fiquei lá 3 anos fazendo uma especialização de anatomia, não havia curso de pós-graduação, então você fazia uma especialização, conseguia uma especialização na medicina da USP, lá a medicina de Pinheiros, e foi aprendi desde lavar uma cuba de cadáver até injetar um cadáver, dissecar cadáver, dei aula na medicina também, tive uma bela formação, o corpo docente era excepcionalmente culto, excepcionalmente educado. E também, logo depois disso, houve a incorporação na Unicamp. Houve o maior choque na cidade. A cidade ficou chocada que a Unicamp tinha incorporado a FOP. E tinha um problema, porque os zefirinos já tinham levado a engenharia de Limeira para Campinas. E então, daí ele queria levar as cadeiras básicas da FOP para Campinas. E isso não aconteceu porque ele também queria levar Rio Claro, e o deputado de Rio Claro, Castelano, era muito forte. E o deputado conseguiu desligar Rio Claro da Unicamp.
Hoje ele é Unesp. Né? Então o Zeferino ficou com medo, ainda caçaram o título de cidadão piracicabano dele. Saiu uma confusão danada com isso. E uma figura muito importante foi, para conduzir esse processo, foi o Dr. Plínio Alves de Moraes. E outra coisa que o Zeferino fez aqui, que foi um problemão, foi que ele queria passar para 80 alunos. A Unicamp tinha que ter uma massa crítica de estudantes da área de saúde. Então, o Zeferino chegou e perguntou se podia dobrar o número, passar de 40 para 80. Foi feita uma eleição, o corpo docente falou, não, nem cabe aqui. Não cabe aqui mais 4 turmas de 80. Não há clínica, não tem nada previsto para isso. Mas o Zeferino, embora a gente tenha dado parecer contrário, o Zeferino, numa canetada lá, aumentou para 80 alunos. E deu a maior confusão. A sorte nossa, nessa hora, é que o Dr. Plínio foi o professor de microbiologia, ele também tinha um laboratório de análises clínicas, e ele foi nosso professor de microbiologia. E ele se ligou muito ao Zeferino Vaz e ao Liberali, tanto que ele acabou sendo o primeiro diretor, depois do diretor pro tempore. Né? E eu acho que se dá pouca importância para o Dr. Plínio nessa faculdade, porque naquela confusão ele foi lá, conversou com o Zeferino, foi na agronomia, conseguiu a doação desse terreno, falou para o Zeferino, se aumentou, agora então você vai dar um prédio novo para nós. Costurou isso e nós temos esse prédio aqui, esse terreno, nós devemos muito ao Dr. Plínio que conseguiu essas coisas. Quando falou, veio o sinal verde, faça o prédio, nomearam uma comissão de construção, só que não tinha ninguém. O mais experiente lá tinha conseguido a casa própria. Né? E eles fizeram uma concorrência pública para fazer as plantas do novo prédio, planejamento do novo prédio. Quem ganhou a concorrência foi um arquiteto jovem, não por ser jovem, mas que deu o preço de 12 mil cruzeiros para fazer o projeto, equivaleria a 12 mil reais. O segundo lugar pediu 72 mil. E o terceiro lugar pediu 123 mil. Você imagine que projeto que saiu. E o projeto foi a concorrência e começou a ser feito o prédio. Um monte de colunas já estavam concretadas, eu examinando as plantas, eu trabalhei com meu pai em construção, né, então eu tinha uma noção. Daí eu olhei, só olhando as curvas de nível, eu falei, por aqui passa água de chuva ou passa um córrego. Não tem nenhuma previsão de canalização desse rio. Daí eles falaram, não, você está errado, você acha que o arquiteto não ia? Eu falei, vamos lá no lugar. Viemos aí na ponte, jogamos uma pedra e fez o barulho, Tigum fez o barulho da pedra caindo na água. Eu falei, tá vendo? Está em seca. Imagina a época da chuva, o volume d'água que tem aqui. Daí foi feito, então, correndo um projeto de canalização desse córrego, os 2 tubulões de 1,5 metro, correndo num berço de concreto aí embaixo. Né? E daí o prédio era um barracão com divisórias. Você imagine o barulho que ia ser dentro dessa faculdade. Não haveria paredes. O argumento é que assim facilitava. Mas não dá para fazer uma faculdade, uma sala de aula, um laboratório de aula, com divisória, sala do professor do lado falando no telefone. Imagine o caos que seria. Daí eu fui apontando uma série de erros, até que o Dr. Plínio me pegou, levou para falar lá com o Liberali, parou a construção. E já estavam as colunas aqui da área básica, da anatomia, da histologia, já estavam concretadas. E daí eu fui nomeado, acharam um cargo para mim, não queriam demitir a comissão de construção, então acharam um cargo para mim, assessor de construção. Então, e o escritório de engenharia de Campinas tem um engenheiro só, tocando todas aquelas obras, lá, hospital, ciclo básico,
E então eu fiquei aqui responsável pela construção. Eu vinha todo dia aqui, via o que estava acontecendo e segui toda a construção do prédio. Quando o prédio foi inaugurado, aquela noite eu comecei a ter extracístole. Meu coração entrou em curto-circuito. Eu tinha 80 chefes. Tinha os usuários, né? Quem ia tomar conta da escola, né? Os professores, né? E daí, então, o professor chegava para mim e falava: Fausto, eu quero um bidê no meu banheiro, do meu departamento. Puta, bidê é padrão, tudo padrão. Não. Falei: tá bom, eu ponho o bidê, mas você paga. Daí ele não quis. O outro chegou para mim e falou: eu quero uma sala grande, um consultório particular e um banheiro particular. E era esse tipo de coisa que eu tinha que manobrar aqui na faculdade. Mas o prédio saiu. Né? Na época ele era um prédio muito avançado. Você sabe, aqui nós temos mais de 1000 metros de túneis aqui nessa faculdade. Que corre as canalizações. Depois do Dr. Plínio, veio o professor Merzel, que também teve um papel muito grande aqui na construção, também conseguiu as verbas, continuou conseguindo verba, e fez, inclusive, nós fizemos uma fundação aqui da faculdade, angariamos, cada professor contribuiu com uma quantia para essa fundação ter capital para começar a funcionar, e quando o Zeferino viu que estava funcionando, ele fez a Funcam e incorporou a nossa na Funcam. O Zeferino também era bem bondoso às vezes. Viu? Daí eu continuei aqui, né, na faculdade, fui contratado em tempo integral e naquela época no governo militar tinha o projeto Rondon. O Unicamp tinha um campus avançado em Cruzeiro do Sul, no Acre. Eu fui nomeado coordenador. Né? E eu mandava os alunos da FOP para lá. Eles iam de avião DC-3, aquele avião de motor velho, que ia aterrissando em todo lugar para reabastecer. E eles ficavam lá cerca de um mês. Eles tinham um consultório completo, nós tínhamos arrumado todo o instrumental odontológico para eles. Eles faziam mais era extração, não tinham mais o que fazer. Né? E às vezes, depois que os alunos passavam fazendo extração, parecia o protético. Né? O protético levava uma caixa com um monte de dentadura. A pessoa então experimentava qual que servia. Outra coisa que era muito tradicional aqui, foi uma pena que desapareceu, era a festa junina. Nessa festa junina eu ensaiava a quadrilha, depois eu cantava a quadrilha, e o pessoal todo vinha caracterizado, todos os alunos rosto pintado, roupa característica, e era uma festa muito concorrida, vinha muita gente da cidade participar dessa festa. Depois disso, nessa época, eu fui para Portugal, fiquei quase um mês lá, fiquei dando aula, dei aula em Lisboa e dei aula também no Porto, na cidade do Porto. Nessa época, a FOP já tinha um curso de pós-graduação de ortodontia. Era o único curso de pós-graduação em odontologia que havia no Brasil. Até nisso nós fomos pioneiros também. Logo depois nós fizemos o curso de morfologia. O Merzel fez o curso de morfologia. E nessa época também teve uma importância muito grande na mudança no prédio novo o professor Neder. O professor Neder, quando o prédio ficou pronto, o Merzel saiu da direção, entrou o Neder para substituir o professor Merzel. Precisava comprar os equipos, precisava comprar equipamento. E a verba estava difícil, né? A verba estava difícil. E o Neder deu um cheque dele para a Dabi para ela dar os equipos lá. E ele conseguiu uma porção de verbas aqui
conseguiu fazer muita coisa, o professor Néder. E nessa época eu também era representante da Unicamp. Eu ia sempre para Campinas ter as reuniões lá. E naquela época era um período conturbado, o Maluf tinha sido nomeado governador do estado, não houve eleição, e o Maluf tratou a gente de mal a pior. Né? Inclusive tem uma passagem que a Unicamp lá tinha orgulho de ter feito um uísque de milho. E foram mostrar para ele. Ele falou, olha, para isso que eu dou dinheiro para a universidade, para fazer bebida alcoólica, 3, 4 e 5 fervendo. E o nosso salário, ó, cada vez menor. E nós começamos a fazer greve. Né? E eu consegui fazer 3 greves aqui. Fechamos a faculdade por 3 vezes. Também sofri, o Néder ficou bravíssimo comigo, queria tirar satisfação. Eu represento os professores. Inclusive, a gente usava um plástico nos carros. Hei de vencer mesmo sendo professor. Daí houve uma campanha pública muito grande em defesa da universidade. As entidades de classe tomaram pé da defesa da Unicamp, daí, paulatinamente, a Unicamp foi melhorando. Também, nessa época, eu consegui que a CAPES implantasse em Piracicaba o Programa Especial de Treinamento. Era um programa que eu tinha 12 bolsistas, eram os melhores alunos, não eram alunos por necessidade, eram os melhores alunos da faculdade, pelas notas a gente selecionava, e também por uma entrevista com um psicólogo. E eles tinham que fazer o quê? Eles conviviam comigo. Falavam, bom, agora vocês vão apresentar um seminário tal, agora eu quero que vocês façam um curso tal, agora eu quero que vocês façam isso. E eu ia dizendo as tarefas que eles tinham que fazer. O objetivo era formar líderes. Então você dava tarefas orientado para formar líderes. E nessa época também, por influência do professor Tumangi, nós conseguimos um dinheiro muito grande da Fundação Kellogg's nos Estados Unidos. E o que o Merzel queria? O Merzel queria mudar o currículo, porque o currículo naquele tempo era baseado em achismo. Eu acho que deve dar anatomia, a anatomia eu acho que deve dar isso, mas nada comprovado. Então, com esse dinheiro, nós trouxemos especialistas do exterior e daí foi feita a mudança na faculdade. Primeiro, quais as tarefas que o aluno tem que fazer. Baseado nessas tarefas, o que a pré-clínica tem que ensinar. A pré-clínica falava o que a anatomia tem que ensinar. E foi feito, inclusive, as pré-clínicas foram criadas nessa época. Não está mais igual, bom como era antes, porque, infelizmente, algumas vaidades aí predominaram e eles conseguiram os feudos de volta. E também ocorreu nessa época que descobriram que o criminoso de guerra, lá mais famoso do nazismo, o Mengele, que fazia experiência médica com os prisioneiros, ele tinha morrido aqui no Brasil. E daí pediram para reconstituir o rosto do Mengele. Eles vieram falar comigo. Então eu cedi o laboratório, eles falaram, trabalha à noite, por favor, não fala nada para ninguém. Mas tá bom, fomos lá. O pai do Cavallari ajudou a reconstituir o rosto do Mengele. E quando tudo pronto, eu saí de férias. Quando eu volto de férias, eu ligo a televisão, estava o Hernan Palhares lá, sentadão, reconstituímos o curso do Mengele aqui na Unicamp, eles não falaram nada da FOP. Eles pegaram todo o mérito para eles. A FOP teve um papel, então, importante nesse processo, né? Daí
Daí trouxeram três inconfidentes da África, que tinham sido deportados na Inconfidência Mineira, trouxeram e pediram lá que eu fosse lá também ajudar. Falei, não vou mais. Pede para o Renan Palhares lá ajudar vocês. E uma coisa que eu gostava de fazer muito nessa época, e ainda faço, eu faço uma feijoada para os alunos todo ano, uma feijoada. E vai os alunos de pós-graduação, os alunos de graduação, vão... O senhor mesmo cozinha? Eu mesmo cozinho. É um hobby. Eu gosto demais de cozinhar. Eu fiquei 10 anos como prefeito da FOP. Toquei 10 anos. E era muito difícil, porque eu tinha o seu Joaquim, que era um senhor de 70 e poucos anos, como jardineiro. Tinha outro, mais ou menos com essa idade aí, que quando o compressor quebrava, a gente chamava. E o eletricista malandro que sumia, você não conseguia trabalhar. E tinha que tocar essa faculdade inteira com esses 3 funcionários. Foi uma época também, acho que por isso que minha arritmia cardíaca aumentou. 10 anos, daí o cargo passou a ser remunerado. No dia seguinte eu fui demitido. No meio de tudo isso, eu fazia pesquisa e orientava meus alunos de pós-graduação. Não tinha muito tempo para eles, eu tinha mais tempo para a FOP. Ela estava cheia de defeitos, de coisas para arrumar. Eu tinha acabado de entregar um prédio desse tamanho, então tinha tomada que não funcionava, cano que vazava. Mas depois, como eu fui demitido, eu voltei para a pesquisa, a pleno vapor. E eu continuei fazendo pesquisa no campo da eletromiografia, que estuda a eletricidade dos músculos. Para estudar, nós tivemos que construir uma gaiola de Faraday, uma gaiola eletrostática, para que os equipamentos não sofressem interferência, já que a gente trabalha com microvolts, um volt dividido por 1000 dividido por 1000. Você vê o tamanho da grandeza. E nós conseguimos uma projeção da FOP muito grande nessa área, quando estava no auge das pesquisas. Nós fomos a um congresso na Europa, fomos em 30 pessoas para esse congresso, apresentamos trabalho. No Congresso do Canadá, por exemplo, a delegação brasileira foi a maior do congresso e foi a que maior apresentou trabalhos. E a Unicamp, a FOP da Unicamp, é considerada a precursora da eletromiografia odontológica no Brasil. Nesses congressos que eu fui de internacionais, eu consegui uma projeção do Brasil, e no Congresso de Chicago e no Congresso do Canadá, eu fui convidado para ser chair track, como se diria, o presidente do caminho, o coordenador do caminho, é o que coordena as atividades dentro do Congresso. Daí chegou a época das eleições para presidente. E nós lançamos a campanha Eu Quero Votar para Presidente. E eu coordenava aqui a cidade, e nós promovemos, então, passeata contra o governo, promovemos comício, um grande comício na praça, 2 ou 3 passeatas contra o governo, e tem uma até que eles me deram a fotografia, estou eu com meu filho, e a ordem era que quando me prendesse, eles tomavam conta do meu filho. Mas, infelizmente, não saiu nada disso. Era tão repressivo, pra você ter uma ideia, naquela época, era tão repressivo, que na Copa do Mundo, o Brasil foi campeão naquele ano, na Copa do Mundo, foi tricampeão. Nós fomos na praça comemorar a vitória do Brasil. E era proibido reunião de mais de 5 pessoas na rua, pois soltaram até a cavalaria em cima da gente. Apanhamos e batemos também. Inclusive, a cavalaria sofreu muito, porque a gente se escondia na lanchonete, esquentava gordura, óleo na frigideira,
e quando o cavalo passava, abria a porta e jogava na anca do cavalo, e o cavalo saía pulando com o policial. Foi uma guerra campal. Toda vez que o Brasil ganhava, a gente ia lá, acontecia. Depois eu também trabalhei no Jubileu de Ouro, 50 anos da FOP, fizemos uma porção de coisas, né? Plantamos as árvores, 50 árvores, uma árvore para cada ano da FOP. Um evento grande aqui na FOP no ano de 2007, né? Foi, em 2007. Inclusive fomos ao Teatro Municipal, nós fizemos a orquestra da Unicamp veio, tocou inclusive o hino de Piracicaba, e eu imprimi a letra do hino de Piracicaba e distribuí para todo mundo. E na hora todo mundo cantou então o hino de Piracicaba. Foi muito expressivo. E eu estava esquecendo de contar um fato para vocês, que a FOP está relacionada com a Guerra de Secessão dos Estados Unidos, a Guerra do Norte contra o Sul. Essa eu não conheço. Então, vieram para os sulistas, como perderam, uma grande parte da nata dos sulistas imigraram. E uma grande parte para a região aqui, principalmente americana, tanto que chama americana por causa desses pessoal que veio. E junto com eles vieram muitos dentistas. E esses dentistas trabalhavam aqui na região e formou uma cultura odontológica na região. Tanto que no começo do século passado tem a história de um pescador tarrafiano no rio que achou uma dentadura de prata. Está no museu hoje. E com isso fizeram em 1914 uma faculdade de odontologia e farmácia de Piracicaba. Essa faculdade funcionou por 30, 40 anos até o ditador Getúlio Vargas mandar fechar. Tinha uma bronca da cidade, porque durante a Revolução de 32, Piracicaba foi o centro da inteligência de armas da Revolução. A famosa matraca que eles fizeram, que um engenheiro inventou, era uma roda denteada com uma lingueta de ferro, e o pessoal, quando rodava aquela roda, batia na lingueta e fazia igual um tiro de metralhadora. Então, quando o pessoal lá do Rio, do Norte, avançava, eles tinham uma matraca, eles pensavam que era uma metralhadora, até que acabaram descobrindo o negócio e daí desandou tudo, né? E ficou na memória da população, na memória das classes mais sociais que trabalhavam, ficou aquela memória de uma faculdade de odontologia. E até que, liderado pelo Dr. Lúcio Neto, o Dr. Lúcio Neto fez um almoço no Coronel Barbosa, reuniu todos os presidentes de entidades das classes que trabalhavam na cidade e instituiu uma campanha para voltar à FOP. No começo a USP proibiu que fizesse a faculdade, mas é uma longa história que podia contar outra hora, a história da FOP para você. E também chegou, no fim do século XIX, chegou a Piracicaba a professora missionária metodista Martha Watts, que veio com muito dinheiro dos Estados Unidos. E ela passou primeiro no Rio de Janeiro e encontrou com o presidente do Brasil na época, o presidente Prudente de Moraes, que é daqui da região, né? Está inclusive enterrado no nosso cemitério. Ele foi o primeiro presidente civil do Brasil. E ele convenceu a Martha Watts a vir para Piracicaba. Daí a Martha Watts, com aquele dinheiro que tinha, construiu o colégio ali na Boa Morte. Lindo aquele colégio. O bispo ficou mordido. Fizeram no centro da cidade uma escola protestante. O catolicismo mandava naquela época, era muito forte. Então, para fazer frente ao metodismo, ele fez o prédio velho da FOP, Externato São José das Freiras. Que fica uma quadra de distância ali, né? Uma quadra de distância. Tanto essa, né? Daí tem uma história lá, quando fez a FOP, tinha que ter um prédio, as freiras queriam vender o prédio,
E o governo não fazia a liberação de verbas, tinha que instalar a faculdade. Daí o prefeito da cidade, Guidotti, assinou um cheque e deu para a Feira, está aqui. E daí elas passaram a faculdade para o Estado. Quando me aposentei, eu fiquei indo para Alfenas, Universidade Federal de Alfenas, por 4 anos. Tinha um programa da CAPES, que era alavancar pesquisas nas universidades novas federais que estavam surgindo. E eu tinha muita ligação com a Alfenas, tinha ex-alunos meus da Alfenas, né? Eu tenho ex-alunos no Brasil inteiro, são mais de 90 ex-alunos de pós-graduação. E então eu fiquei 4 anos lá na universidade, cada 15 dias eu ficava uma semana lá, dando assessoria, consegui montar 2 laboratórios, consegui alavancar a pesquisa lá. E por falar em pesquisa, é muito preocupante essa situação da pesquisa no Brasil. A Unicamp está incluída nisso. Antigamente se fazia pesquisa porque você gostava. Você não era obrigado a fazer pesquisa. Porque ainda na FOP ainda o Liberale cutucava você se você não estivesse fazendo nada, você era cobrado. Mas no geral, por exemplo, eu gosto de contar esse exemplo. Quando eu estava estagiando em São Paulo, eu tive um professor, o professor Calazans, e o professor Calazans era especialista em órgãos do sentido. E quando eu acabava meu serviço, eu gostava de conversar com ele, por causa que ele era muito culto, e ele estava com o olho na mão, desfolhando o olho fibra por fibra, e desenhando. Ele levou 4 anos para fazer 5 olhos. Daí ele publicou. Só que os desenhos dele saíram até em tratados de oftalmologia. Se fosse hoje, ele teria perdido o tempo integral, teria desligado do programa de pós-graduação por ser improdutivo. Aqui você tem agora que publicar 2 trabalhos, no mínimo, no ano, em uma revista A da CAPES, a famigerada lista de publicações da CAPES. E, às vezes, o que está acontecendo? Estão criando agora, por exemplo, nós estávamos discutindo isso numa reunião na FAPESP, o trabalho salaminho. O sujeito faz um trabalho e publica um pedacinho dele para dar número. O trabalho abaixo-assinado. Um dia eu li um trabalho sobre que eles examinaram um time de futebol. O time de futebol tem 11. Só que tinha 12 autores. Tinha mais autor do que uma amostra. Né? E é o trabalho formulário também, que só muda uma palavra do cabeçalho e uma tabela e é um outro trabalho. Essa pressão por produção, por número, não é compatível com uma pesquisa. O senhor se aposentou, professor, no ano de 2010. Isso. E o senhor continua aqui ainda orientando alunos, né? Sim, eu continuo orientando. Como o senhor tem atuado agora como aposentado? Eu oriento, né? Tenho 6 orientados, e dou aula de quintas-feiras. Eu dou principalmente aula de neurociência para o pessoal. E, às vezes, também dou aula nas especializações. Eu acho que as relações universitárias estão muito ruins. Os professores aqui não se conhecem quase. Não sabem quem é quem aqui dentro da faculdade. Formaram 2 partidos políticos, né? Um partido mais para a esquerda e um partido mais para a direita, que disputam a diretoria. Né? E antigamente nós tínhamos uma convivência. A FOP na Unicamp era temida porque votava em bloco. Por exemplo, havia eleição de reitor,
todos da FOP voltavam no nome só. Inclusive, eles ficavam, na hora da apuração, esperando quem era o que a FOP tinha escolhido. E desequilibrava tanto que nós estávamos mudando o Estatuto da Unicamp, fazendo o Estatuto da Unicamp, e o pessoal não dava muita bola para isso. E poucos professores, mais o pessoal da esquerda, como sempre, mais atuante, né? E tinha um pedaço lá que interessava para nós da FOP. Pois nessa época, nós alugamos 3 ou 4 ônibus, enchemos com todo mundo daqui, e de repente nós chegamos na Assembleia e aprovamos tudo que a gente queria. Eles ficaram bravíssimos com a gente, mas a FOP dava essas jogadas e era respeitada por isso. Porque, no fundo, a Unicamp sempre teve inveja da FOP. A FOP é a primeira faculdade da Unicamp. Ela está em 31º lugar, acho que no ranking das faculdades. A segundo lugar está a anatomia, a medicina, que está lá em 200º lugar. E eu acredito que a Unicamp não trata a FOP cavalheirescamente, vamos dizer, um eufemismo aqui. E outra coisa, você me perguntou de aposentado, e outra coisa que eu sinto de aposentado é que a Unicamp trata muito mal seus aposentados. Parece que o aposentado é um corpo estranho. Em qualquer outra universidade do mundo, o aposentado é valorizado pela experiência, pelo que pode orientar ainda dentro da faculdade. Aqui parece que a Unicamp faz tudo para os universitários, os professores aposentados não terem... Tanto que eu perdi o título de professor titular e sou professor colaborador, depois que eu aposentei. Olha, professor, nós demos, claro, esse espaço ao senhor justamente porque eu sei que o senhor teria ainda muito mais coisa para contar, né? Eu não sei se o senhor quer deixar aqui na parte final, lembrar a gente alguns dos causos ou histórias. O senhor tem divulgado alguns nas redes sociais, mas histórias que a faculdade, que o senhor vivenciou, conheceu, né? É. Quem sabe você podia fechar a entrevista com uma das histórias que o senhor gosta de contar. Na época que o Liberale era diretor, quem mandava na faculdade mesmo era o Lauro Natalio, o secretário. Se pavoneava aí na faculdade. Inclusive, em formatura, se dava um buquê de flor para a mulher dele, não sei porquê. A mulher do Liberale não dava. E tinha um funcionário malandro, o nome dele era João Olho Cru, eu nunca soube o nome dele, só sabia João Olho Cru. E a faculdade estava com muito cupim no teto, e caía na diretoria, né? E o Liberale telefonou, olha, eu vou para Piracicaba, então dava aquela correria. E o Lauro Natalio foi ver se a diretoria estava em ordem, estava tudo empoeirado. João Olho Cru não tinha limpado coisa nenhuma. Daí ele chamou o João Olho Cru, deu uma descascada, olha, você vai ser suspenso se isso aqui não estiver limpo, brilhando. Sim, senhor, sim, senhor. Então ele foi lá, limpou, pegou uma caixinha, pegou todo o pó das mesas e foi juntando na caixinha. E fechou. E daí chamou o Lauro Natalio, olha, eu limpei, mas não vai adiantar, viu? O senhor vai ver que o senhor não tem razão de ficar bravo comigo, não, porque eu limpo o cupim sujo. Quando o Lauro Natalio foi embora, ele pegou o pozinho da caixinha e espalhou em tudo lugar de novo. Demorou uma hora e chamou o Lauro Natalio. Olha aí, olha, eu limpei, olha o que aconteceu aí. Sujou tudo de novo. Dr. Fausto Berzi, quem está assistindo esse vídeo pôde conhecer um pouco da sua história, da sua experiência. Queremos agradecer, professor. O senhor dedicou mais de 40 anos da sua vida como professor da Ativa e continua ainda, nesses últimos 8 anos, ainda atuando aqui. Tá? Que a sua experiência, que todo o seu conhecimento continue sendo repassado aos seus alunos e também às pessoas que convivem com o senhor. Muito obrigado, tá, pela sua Eu que agradeço essa honra que vocês me permitiram. Prazer para nós. É bom recuperarmos a história, como o senhor disse no começo, e a memória dessa faculdade. E que bom que o senhor que fez parte possa repartir conosco aqui, tá bom? Tá bom. Muito obrigado.